Boa Boa tarde, tarde. Cris. Bem-vinda. Vamos lá. Oi, Cris, quanto tempo? Pois é, Saudade de apareci. você. Apareci. Podemos? Obrigado, Raquel. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição escolhida pelo nosso amigo e companheiro Marcos foi a de 160, O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou, em pé, um varão da Macedônia, e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas na memória vulgar. Depois vocês atentem ao conteúdo que nós vamos apresentar, se não tem a ver com essa fala. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebeu a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que não lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que um mestre nos legou a carta de redenção, ou seja, o seu Evangelho de luz, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Alguém gostaria de fazer a prece? Por favor. Sandra, abre seu microfone, querida. Agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos nesse momento tão grandioso, nesse encontro de amor e fé, e que possamos, ao longo desse ano, florescer um pouco a cada dia, nos entregando a sabedoria dos irmãos maiores, e que possamos, todos nós, unidos na fé, caminharmos ao longo da vida e do conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sandra. Bom, nós estamos estudando o capítulo 3º, vamos compartilhar aqui a telinha, do Livro dos Espíritos. Na semana passada, não estou me vendo aqui. Na semana passada, não está aparecendo. Ah, tá. O Eunap fez um trabalho muito interessante dos capítulos 46 a 49, e hoje nós vamos fazer uma incursão em 8 itens, né, no capítulo 3º da criação, e entre os itens 50 e 58, já falamos da formação dos mundos, da formação dos seres vivos. Hoje nós vamos falar do povoamento da Terra, Adão, da diversidade das raças humanas e, por fim, da
pluralidade dos mundos habitados. A questão 59 é a última, que vocês podem ver embaixo, que fala sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E aí nós vamos perceber que há algumas pequenas divergências em relação às concordâncias bíblicas com o estudo que nós vamos trazer hoje. Então, vamos lá. A gente vai fazer um estudo apenas discursivo, para que a gente tenha mais tempo, né, de desenvolver o trabalho. E aí Kardec, na questão 50, pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Vocês sabem da resposta, né? Não. Aquela que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Aqui nós entendemos que, pela resposta que os espíritos superiores deram a Kardec, haviam outros seres humanos habitando o planeta antes da chegada propriamente dita de Adão. Na questão 51, poderíamos saber em que época viveu Adão? Os espíritos respondem, então, a Kardec. Mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Essa data, nos trazida pelos espíritos superiores, ela conflitua com parte do material que nós vamos trazer. Mas nós vamos entender por quê. O homem, já no comentário de Kardec, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem às que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Tanto uma colocação como outra desse comentário de Kardec procede. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Daí, tem o microfone aberto, alguém pode fechar, por favor? Daí, o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, e nada se assemelharão ao moral. Obviamente, nós sabemos que aí há a ascendência, né, preponderante do espírito sobre a matéria, mesmo com dois filhos de uma mesma mãe. Até casos de irmãos siameses que pensam e agem iguais, né? De forma muito, muito igual. Mas, nesse caso aqui especificamente, dois filhos, que são dois espíritos encarnados, realmente têm comportamentos e modos diferentes. O homem surgiu em muitos pontos do globo? E a resposta também é simples para nós. Sim. E em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, era glacial, era temperada, era quente, e aliando-se de uma às das outras raças, aí houve aí uma coesão entre as tribos de raças diferentes, novos tipos se formaram. Ok. E essas diferenças constituem espécies distintas? E a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. Certamente que não. Todos são da mesma família, ou seja, o tronco primordial surgiu na África, como nós vamos ver. E muitos de nós já sabemos, inclusive. Porventura, múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Naturalmente que não. Questão 54. Tem o microfone aberto aí, gente, por favor. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, deve os homens deixar de considerar-se irmãos?
Aí nós vamos abrir rapidamente o microfone para vocês responderem. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? O que vocês acham? Ô, gente. São todos irmãos, não tem distinção. Dato, muitíssimo obrigado, meu querido. Você pode fechar o microfone, Dato, por favor? Obrigado. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito, criado por Deus, e tendem para o mesmo fim, que é a perfeição que todos nós sabemos. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal, o que acontece com um grupo de companheiros nossos, irmãos nossos, que seguem outras denominações religiosas e têm o livro sagrado como algo ilibado e incorruptível. Então, eles são verdadeiramente literais na interpretação das palavras. Não é o nosso caso. Vamos, então, à pluralidade dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Uma pergunta meio capciosa, né? Muita gente responderia que não, que só a Terra teria habitantes. Só que os espíritos superiores responderam a Kardec. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam perceber a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E aí, outro comentário de Kardec acerca dessa pergunta. Deus povoou de seres vivos os mundos, os planetas, concorrendo todos esses para o objetivo final da providência, novamente falando, que é a culminância da perfeição, ou a excelência da perfeição moral, principalmente. Obviamente que a intelectual segue junto. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil, certo? A esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que aqui de nos recriarem à vista. Ou seja, não entra no terreno das possibilidades, das recriações, da fantasia. Existe um objetivo primordial para que Deus tenha criado seres que habitem em outros planetas, desde o perder dos tempos, né, dos erros passados. Aliás, nada há, né, nem na posição e nem no volume, tampouco na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição que ela goze do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes também habitados. Seguindo, questão 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Os espíritos respondem, Kardec. Não, obviamente. De modo algum se assemelham, porque os mundos são diferentes. Os mundos são diversos. Os sistemas solares, o universo, os multiversos, somos todos nessa grande família cósmica universal, diferentes dos outros. Porque se fôssemos iguais, o mar, se fosse um mar de rosas, a vida, melhor dizendo, né, seria até um pouco chata. Vocês concordam? Questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á também, ou que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? E a resposta é simples. Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então aqui nós percebemos que cada ser orgânico, cada ser vivo, ele é diferente em si, muito embora criado pela mesma fonte, mas diferente, fisicamente, às vezes até organicamente, porque cada um está dentro do seu processo de crescimento, de evolução, de maturação moral e espiritual. Quanto mais elevados os mundos, mais sutis e mais perenes são os corpos desses que os habitam.
Questão 58. Está indo um pouquinho rápido, gente, mas vocês estão acompanhando, não estão? Tranquilo. Okay. Obrigado. Valeu, Leonardo. E a resposta que deram os espíritos a Kardec foi: acreditais, então, que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais o valor e a importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que vos é desconhecido. Ou seja, a eletricidade em determinados planetas ou mundos, para nós é completamente desconhecida. E muito mais importante do que na Terra, olha a nossa leviandade em achar que nós somos o centro do universo. Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria, nem têm os órgãos dispostos como nossos. E aí fica clara a resposta. Né? Então, seguindo, nós vamos entrar agora. Ficou claro para todos, gente, essas questões, perguntas e respostas? Ficou. Ficou? Segue o barco, vai embora. Agora, segue o fluxo, simbora. Então vamos lá. O tema que a gente está trazendo hoje para o grupo é um tema do qual eu sou profundamente entusiasta. Nós vamos convidar aos nossos amigos que respirem fundo, que se sentem bem confortavelmente em suas cadeiras, poltronas e bancos, que soltem as amarras mentais, porque é um assunto diferente, e vamos procurar absorver o conteúdo de uma forma que possamos interpretar tanto como história com H, contando os factoides, ou como história com E. Aí entra um termo da ficção. Então, nós trazemos uma fala de Kardec na Gênesis que nos diz o seguinte: o espírito e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, naturalmente. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação, como nós estamos vendo hoje. As obras de André Luiz, têm mais de 50, 60 anos, nos trazem hoje referências do que naquela época, mais de meio século, hoje a ciência vem descobrindo e vem inclusive comercializando para toda a humanidade utilizar. Ao longo da história, foi expressamente proibido revelar os segredos do grande arcano ao público. E o que é o grande arcano? É um conhecimento profundo, um profundo segredo, um conhecimento misterioso e acessível à grande maioria das pessoas. É uma essência secreta. Assim, seus mistérios permaneceram um legado oculto, velados por histórias místicas e pela herança mundial da arte e da literatura para todos admirarem, alguns imitarem, mas poucos entenderem. Até hoje. Essa informação é um fragmento do livro Kundalini, As Chaves dos Portões do Éden. Sigamos e solicitamos que fechem o microfone que está aberto, por favor. Espíritos abnegados, esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do nosso sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos, não o maior, um dos membros divinos dessa comunidade de potências angélicas. Reunir-se-á de novo a sociedade terrestre pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. De que resultará esse conclave dos anjos do infinito? Só Deus o sabe. Está lá em A Caminho da Luz, Emmanuel e Chico, em 1939. Essa parte é o fragmento do trabalho que nós desenvolvemos, mas que ela volta no final do trabalho, possivelmente na terceira parte e a parte conclusiva. Então, vamos lá.
depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Edwin Aldrin desce 11 minutos depois. E assim a conquista da Lua se deu pelos astronautas da Terra no dia 20 de julho de 1969, quando completou 50 anos, no mesmo dia, no mesmo mês, no ano de 2019. Essa fala vai culminar no terceiro momento, ou na terceira parte desse trabalho. Então, continuamos. E a conquista da Terra se deu pelos astronautas de Nibiru. E aí nós vamos pedir a todos os companheiros que afrouxem ainda mais as amarras mentais, porque daqui para frente nós vamos fazer uma incursão no passado, bem distante, para entendermos o porquê daquela pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores: quem era Adão? Vocês lembram? A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamar de Adão não foi nem o primeiro e nem o único que povoou a Terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos no período por volta de 4.000 anos, que nós vamos ver a partir de agora, que houve uma distonia cronológica com relação a essa questão. Seguindo. Quem são os Anunnaki? Que para muitos aqui é uma novidade, nunca ouviram falar desse nome. Quem seriam os Anunnaki? Eles eram conhecidos pelos sumérios, pelos acádios e mesopotâmios como aqueles que do céu à terra vieram. Também como os mensageiros do vento maligno. Vamos ver lá no finalzinho por que vento maligno. Os 50 grandes príncipes, os gigantes do passado, senhores das estrelas, os deuses da antiguidade. Deuses estão na Bíblia. Deuses astronautas. E aí, em todas as civilizações da antiguidade, os nossos ancestrais tinham determinados seres considerados como os deuses. Óbvio, nós éramos extremamente ignorantes. E eles produziam maravilhas em todas as frentes da sociedade daquelas épocas. Os Elohim, também está na Bíblia, que significa deuses. E Eloá, o nome feminino, Deus no singular. Anjos caídos, também na Bíblia. E, por fim, os Nephilim, que também se encontram na Bíblia. E aí iniciamos nossa história. Há 445.000 anos, nós esperamos que vocês já tenham todos apertado os cintos, né? Estejam muito confortáveis no ar-condicionado, fresquinhos, todo mundo alegres e contentes. E vamos falar um pouquinho desse planeta chamado Nibiru. Então, por volta de 445.000 anos, a estratosfera, ou seja, a camada de ozônio de Nibiru, estava deteriorada. Ela era protegida por vulcões, e esses vulcões se esfriaram, provocando essa gigantesca fenda na camada de ozônio, como estamos hoje também, né? Já há várias décadas aqui na Terra, atravessando esse processo, né? O rompimento da camada de ozônio. E aí entra a história original, que a partir dela tudo começa a acontecer. Tiamat era uma das luas do sistema chamado Nibiru, que dentro desse sistema, Nibiru é o planeta. Tiamat, então, colidindo com Nibiru, gera, né, nessa ruptura, gera a Terra. Após essa colisão, Nibiru passa a girar em uma órbita elíptica excêntrica em torno do Sol, a cada 3.600 anos, ora distante, ora perigosamente perto. Renato, meu querido, deixa para a gente comentar no final do estudo, tá? Por favor, senão interfere aqui um pouquinho o raciocínio.
Nibiru também é conhecido como o grande dragão vermelho, porque ele é composto de óxido de ferro. E quem quiser saber um pouco mais o significado do grande dragão vermelho, que vá lá na Bíblia, no Apocalipse de João, a partir do capítulo 12, que lá vocês vão encontrar Nibiru, ou o grande dragão vermelho. Também conhecido como estrela da travessia, planeta higienizador, planeta saneador, planeta chupão, planeta 9 ou planeta X pela NASA, o segundo sol da música do Nando Cordel, gravada pela Cássia Eller, astro intruso, Hercólobos, né, nos trazendo através da psicografia do Hercílio Mais, Ramatiz, Nêmesis, ou Sol Negro, Vingador, Absinto, Elenim e para os babilônicos Marduk. Vamos nos habituando que vários nomes são epítetos e nomes. O mesmo ser tem 2 nomes diferentes. Ou seja, o nome Nibiru e o seu epíteto aqui na Terra. Seguindo, há muito tempo, a vida estava em colapso em Nibiru por causa de uma enorme fenda provocada por Tiamat, como nós vimos, há milênios atrás, afetando a estratosfera de todo o planeta, do ecossistema, provocando uma fome sem precedentes. Quando Tiamat choca com Nibiru e gera a Terra, e essas informações vocês vão saber aonde elas estão registradas, provoca, então, essa ruptura na estratosfera, na camada de ozônio de Nibiru. Aqui quem está provocando isso somos nós. Durante o governo do Dalai Lama, eclode uma grave crise na corte. E aí nós temos aqui à esquerda, vocês podem observar pelo cursor, Alalu. Ele cria uma revolta porque ele tinha interesse em assumir o trono de Nibiru. Então, Alalu, o usurpador do trono de Nibiru, vê a chance de tomar o poder matando o soberano e se auto-intitula rei. Ele toma o trono, se auto-intitula rei, e toma a fatídica decisão de liberar as proibidas armas de horror para agitar os gases vulcânicos, mesmo contrariando a opinião de Ea, filho de Anu, nós vamos ver quem é. Esses nomes são diferentes, tá? São todos eles epítetos criados pelos sumérios. Certo? E fracassa. Uma teoria nunca antes testada dizia que as partículas de ouro em pó lançadas na atmosfera poderia salvar Nibiru da extinção, o que de fato aconteceu depois, alguns milhares de anos depois. O príncipe Anu, filho de Lama, aquele que foi morto por Alalu, e herdeiro legítimo do trono, desafia Alalu para um combate corpo a corpo pelo trono. Alalu, então, depois dessa luta, perde para Anu, rouba um carro celestial e foge de Nibiru. Anu é pai de Ea, e depois passou a chamar Enki, o seu epíteto, Enlil, irmão de Enki ou Ea, e Ninma, que também é conhecido como Ninhursag. Tá? Anu também teve outros filhos. Mas o Enki em si, ele tem um diferencial, como nós vamos ver. Seria herdeiro natural por ser o filho mais velho de Anu e Nibiru, herdeiro natural ao trono. E aí está o carro celestial. Alalu, então, toma uma nave espacial, ruma para aqui, que pelos sumérios é a nossa Terra, pois sabia que poderia encontrar ouro neste planeta. Leva na sua nave espacial, que ele havia roubado, 7 proibidas armas de destruição. E é muito curioso esse dado, porque lá na frente nós vamos entender aonde, quando e como essas armas foram ativadas. Então, se aproximando do nosso sistema solar, Alalu diz o seguinte: olha, do 7º planeta de fora para dentro, nós temos aqui Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e Terra. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7º planeta, de fora para dentro do nosso sistema solar, há um planeta muito bonito que pode nos proporcionar uma série de possibilidades muito boas
para Nibiru, ok? Só que, para os sumérios, o nosso sistema planetário é composto de 12 planetas. Mas como assim, Luciano? Como é que os sumérios sabiam que são 12 planetas no nosso sistema solar? A ciência, a NASA, só agora, até agora, ela classificou 9. Então, vamos lá, novamente. Plutão 1, Netuno 2, Urano 3, Saturno 4, Júpiter 5. Marte 6, Terra 7, Lua era considerada 8, Vênus 9, Mercúrio 10, o Sol, embora uma estrela de quinta grandeza para os sumerianos, era um planeta, e o 12º planeta, Nibiru. E Nibiru tem uma massa de 4,2% vezes maior, do que Júpiter, que é o nosso maior do sistema solar, o maior planeta do nosso sistema solar. E vocês podem perceber, essas estrelinhas que estão caindo, segundo a doutrina espírita, Plutão, Saturno, Júpiter, Marte e o Sol são planetas habitados por seres. No Sol, seres espirituais. Algumas das questões primordiais, as decisões fundamentais tomadas pelos grandes líderes da Terra são tomadas a partir do Sol. E nós sabemos hoje, em recentes pesquisas, que não é a teoria da conspiração, que Marte é habitado não só por seres de Marte, provavelmente, como também por seres humanos. É para a gente pensar, né? Por isso nós pedimos que soltassem as amarras mentais. Seguindo. Na Terra, a Lalu encontra, então, a solução para o problema de Nibiru. O ar é respirável, o solo é verdejante, a água é potável, o clima é constante, é ameno, é perene, a vida é exuberante e, o mais importante, o ouro existe em abundância. Por vídeo chamado, ou videoconferência, informa a novidade ao rei Anu em Nibiru. Os Anunnaki acreditavam que o ouro seria metade de Tiamat, aquela lua que era do sistema de Nibiru, que havia gerado a Terra, e não sabiam que era produzido pelo sistema solar. Então, se a Terra é, até hoje, abundante em ouro, é porque o plasma solar produz o ouro em nosso planeta, coisa que nunca aconteceu em Nibiru. Certo? Seguindo. Então, o rei Anu autoriza os 50 grandes príncipes, lembram das denominações Anunnaki? Os melhores de Nibiru seguirem para a Terra sob o comando de Ea, seu filho primogênito. Mas aí tem um detalhezinho crucial nessa história. Ea e os 50 príncipes ameriçam, porque foi no mar. Se fosse na Terra, seria aterriçam. No mar, ameriçar. No mar do Golfo Pérsico, encontram a Lalu, os esperando às margens. E aí nós temos Ea como o Senhor das Águas e Enki, Senhor da Terra. Vocês podem observar os trajes que os Anunnaki estão utilizando aqui, como se fossem peixes. Essa foi a forma que os sumérios concluíram de nos trazer para a era contemporânea que as roupas e equipamentos de mergulho eram em forma de peixe. Na verdade, não eram. Mas foi a maneira como eles traduziram aquela vestimenta. E lá na frente também teremos uma outra. E aqui à esquerda nós temos, vocês podem ver à esquerda, uma estátua de Enki. Se vocês procurarem na internet, existem milhares de imagens referentes a Enki e também a todos os Anunnaki. E aí, que pelos sumérios, depois passou a chamar Terra, com o tempo foi criado um assentamento inicial que se estendeu até converter-se na flamejante missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaço-porto, operações de mineração e, inclusive, em Lamu, em Marte, uma estação orbital e uma base. Colônia habitada por astronautas de Nibiru, como veremos mais tarde também, que eram chamados os Igigi ou Igigi. Marte foi entreposto do carregamento de ouro e refúgio para alguns dos Anunnaki durante o dilúvio universal. Outros ficaram aguardando no espaço em suas naves. Além de
uma base de operações na Lua, que pelos sumérios era chamada de Kingu, Observatório Astronômico, morada temporária de Enlil, irmão de Enki ou É. Hoje é uma estação temporária para espíritos infelizes que habitavam na Terra. Todos aqueles espíritos recalcitrantes no mal estão sendo migrados da Terra para um local, essa estação temporária, estão sendo detidos lá para que futuramente eles sigam para encarnarem em outros planetas. Um deles é chamado Quiron, K-Y-R-O-N. E um belo dia, ao passar dos milhões de anos à frente, retornarão à Terra, porque o próprio Cristo nos disse: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Então, aqueles seres mais trevosos que ainda habitam entre nós, e sobretudo no interior da Terra, que estão sendo exilados da Terra junto com esses outros que já estão na Lua, nessa estação temporária, um dia para cá voltarão. Só que experienciarão tudo aquilo que nós experienciamos desde há 300, 400 mil anos atrás. Quando chegarem da condição do homem novo, que é o nosso projeto, para um futuro próximo, e quando atingirem essa condição, aí sim, retornarão à Terra, já como provavelmente um planeta angelical. Tese nossa. Seguindo. E aí, no Golfo Pérsico, é criada a flamejante Missão Terra, lá na Mesopotâmia, que em sumério significa morada dos retos. E aí, nós temos aqui o Golfo Pérsico. Vamos acompanhar aqui os destaquezinhos em vermelho. Eridu, que significa lar da longura, ou lar na longura, lógico, longe de Nibiru. Estação Terra, que foi... o Marcos fez um comentário. Sim, o primeiro espaço-porto criado aqui. Seguindo, Eridu foi construída entre os rios Tigre e Eufrates, próximo a Ur dos cananeus, se não nos falha a memória, e de Uruk, local, Ur dos caldeus, local de nascimento e moradia do semideus Gilgamesh, ou Gilgamesh, como muitos conhecem. Seguindo, em Nínive, vocês podem perceber aqui em cima, no cursorzinho, na biblioteca do rei Arsírio, chamado Arsubanipal, ele colecionou, e aí todas essas informações que nós temos hoje foram localizadas na biblioteca de Assurbanipal, o rei assírio, em Nínive, onde houve um grande incêndio, mas que felizmente todos os registros das informações que estamos trazendo hoje estavam intactos, porque todos eles eram ou foram feitos em tabuletas de argila através da escrita cuneiforme. Outras civilizações também atualizaram as informações trazidas pelos sumérios, aliás, os sumérios foram os últimos, temos os assírios, os próprios babilônicos, né, e os sumérios, que fizeram essa... não digo transliteração, mas essa continuidade, ou seja, a atualização, a reprodução, um backup daquelas informações que foram trazidas lá atrás. Certo? Seguindo. A Suméria, ela só foi criada após o dilúvio universal, provavelmente em torno de 12 mil anos para cá. Então, pelas tábuas sumérias, né, transliteradas da escrita cuneiforme por um senhorzinho muito simpático, chamado Zecharia Sitchin, ele nos trouxe todas essas informações e muito mais que nós não podemos trazer, porque o nosso tempo é bastante limitado, mas ele nos traz, inclusive, essa informação de que o primeiro jardim do Éden, os Anunnakis também consideravam esse local no fértil crescente como Edim, que significa Jardim do Éden. E aqui nós temos uma foto do Google Earth, a localização. O crescente fértil, nós vamos ver, porque toda essa região era composta de vegetais, né? Árvores, plantas, né? O rio Tigre e Eufrates, né? Irrigando toda essa região, do Golfo do Pérsico, e aqui nós temos o Kuwait, que todos nós conhecemos. E a 30 quilômetros do Kuwait, nós temos aqui
Eridu. E nós podemos ver, então, os vestígios das ruínas da primeira cidade Anunnaki na Terra. Mas como assim, Luciano? Como é que essa cidade sobreviveu? Se nós sabemos que tem mais de 400 mil anos que eles chegaram aqui ao planeta Terra, os astronautas de Nibiru. É simples. Por quê? A cidade era construída por pedra. Com pedra. E aí, ainda apresenta um projeto de moradia para Alalu, que está aqui, segurando um cetro, e os 50 príncipes, os melhores 50 homens de Nibiru. E o projeto é de uma construção chamada Ziggurat. Para quem ainda não conhece, memorizem. Ziggurat. A morada dos deuses ou a casa que como uma pequena montanha é. E nós trazemos uma outra informação que pode estar estreitamente alinhada com a construção, as grandes construções megalíticas do passado, que é o ouro monoatômico, que foi descoberto agora no século XIX, em 1889, pelo arqueólogo e egiptologista inglês Sir Flinders Petrie. Existem outros nomes para o ouro monoatômico, como Ormus, ou manjar dos deuses, ou maná dos deuses, fonte da eterna juventude, o pão da vida, a pedra filosofal, além de propriedade antigravitacional. Isso já foi descoberto agora no século XX. Essas informações nós podemos descobrir ou ler lá no livro de Jó, quando ele cita o ouro de Ofir. E o ouro não era amarelo, era branco. Uma caverna no Iraque, agora recentemente, há poucos anos atrás, foi descoberta uma quantidade muito grande do ouro monoatômico. Naturalmente, as autoridades mundiais, já sabendo, desde 1889, que o ouro monoatômico, com todas essas propriedades que traz, poderia avançar e muito a qualidade de vida e da saúde do homem da Terra, o que fez? Segurou. E essa informação, meus amigos, não é fake. Nós pesquisamos muito para trazer esse material para vocês. E aí, então, deposita o poderoso cristal de Nibiru que eles trouxeram no interior do Ziggurat. E esse cristal ele volta mais tarde à terceira parte do nosso estudo. Eridu, então, o lar da longura, ou lar longe de casa, surge em 7 dias e os deuses cansados descansam. Um dia na Terra equivale a um mês em Nibiru. E um char, Aionápio, um char em Nibiru equivale a 3.600 anos na Terra. Deus, tendo terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E aí nós temos o Ziggurat em Eridu, a primeira morada Anunnaki na Terra. E aí nós trouxemos novamente ouro dos caldeus. Vocês lembram daquele mapinha, né, que nós apresentamos ainda há pouco. Ele foi soterrado pelo dilúvio universal e décadas atrás ele foi escavado e veio novamente à tona. Vocês podem observar que todo ele é construído em pedra. Então, o Ziggurat de Ur dos caldeus é efetivamente uma relíquia da antiguidade e deve ter aproximadamente os 400 mil anos de existência. Então, os Anunnaki passam a canalizar as águas do Golfo Pérsico até uma usina de separação do ouro dissolvido. Porém, era necessário processar um volume muito grande de água para conseguir poucas gramas do metal. Ou seja, extrair as nanopartículas de ouro. Seguindo, a primeira produção, então, é enviada para Nibiru. Mesmo em pouca quantidade, foi o suficiente para o sucesso da restauração da atmosfera ou da camada de ozônio de Nibiru. Então, o Rianu autoriza a continuação da missão na Terra. Como a produção de ouro escasseava no Edim, vocês lembram? Edim, Éden, ordena então a busca pelo metal em outros continentes para identificar novos filões. E os encontra no Abizu. Abizu significa África.
ou a fonte primordial. Nessa expedição, os Anunnaki mapeiam a fauna e a flora. E aqui nós trazemos, nessa imagem, algo muito interessante que em todas as imagens que vocês, futuramente, se tiverem interesse em pesquisar sobre eles, vão ver as asas. Olha a alusão aos anjos católicos. Uma pinha mesmo, né, uma fruta, e uma bolsinha. Essa bolsinha aqui, até hoje, ninguém conseguiu descobrir qual era a finalidade dela. A pinha, ela tinha uma múltipla função. Uma delas era um tomador de amostras. E também arma. E provavelmente, sim, e também instrumento cirúrgico, como nós vamos ver daqui a pouco. E essa bolsinha poderia ser um HD externo, poderia ser uma fonte de bateria carregável, nós não sabemos por quê. Pode ser também, inclusive, uma forma de alimentar as asas, que eram retráteis, eram consideradas exoasas. Olha quantas informações interessantes. Todas elas constantes nas tábuas sumérias, escrita cuneiforme, que foram transliteradas e traduzidas por Zecharia Sitchin. Nós vamos conhecê-la no final. Seguindo, e descobrem então, lá no Abzu, na África, algumas criaturas primitivas que caminhavam eretas. E quem eram essas criaturas? O Homo erectus. Vamos numa pausa, então. Nesse momento em que Ea e os seus soldados foram até o Abzu, né, colher, inclusive, materiais da fauna e da flora, e mais tarde, novamente, o Homo erectus volta à nossa história. Bom, então, uma imensa reserva de ouro é localizada no subsolo da África do Sul, no Zimbábue, que passa a ser, então, comandada por Anzu, neto de Alalu. Então, o Abzu, nós vemos aqui, né, que é a origem fundamental de todo esse processo. Uma vez que o ouro que estava sendo extraído no Golfo Pérsico era uma quantidade muito pequena, e ainda assim conseguiu fechar boa parte da camada de ozônio que estava aberta de Nibiru, mesmo assim ainda faltava o restante. Foi quando, então, o rei Anu ordena que continuasse com a missão Terra, e aí extremamente inteligente, como todos eles o são até hoje, resolve partir para o restante do globo, descobre então na África, no Abzu, essa mina com uma quantidade quase inesgotável de ouro. E dessa vez não era mais nanopartículas, eram pepitas de ouro. Começa então a mineração pelos Igigi ou Igigi, vamos saber daqui a pouco quem são. Entretanto, com o passar do tempo, a produção do ouro também se mostra insuficiente para curar o buraco, né? Aquela brecha que foi feita lá atrás da camada de ozônio de Nibiru. Aí nós temos os Igigi, ou os Exige, que são observadores ou sentinelas. Eles são da mesma raça dos Anunnaki, porém de uma casta inferior. Eles eram mineradores ou operários, tripulantes da Estação Espacial em Marte e operários ou mineradores aqui na Terra. Então, os Igigi são os anjos caídos que nós os encontramos mencionados na Bíblia. Seguindo. A produção, então, é armazenada em silos, vocês podem perceber aqui, pelo cursor, feitos, construídos em pedra. E aí nós trazemos essa imagem, que ela sobreviveu ao dilúvio, e com uma informação bastante pertinente a esse local de armazenamento do ouro. É uma antiga tecnologia da engenharia Anunnaki nas minas de ouro. O projeto foi de Enki, ou Ea, e as construções, todas elas executadas pelos Igigi. Aqui embaixo vocês podem observar que é o mesmo local, só que na parte interna, aqui entre as árvores, há uma pequena torre, uma espécie de silo. Nós não sabemos explicar qual era o objetivo, qual era a finalidade, mas não só esse ponto, essa construção, era o local de armazenamento do ouro extraído na África. Certo? Mais uma foto, mais próxima do local, onde o ouro extraído na África, no Zimbábue, era armazenado e depois transportado para outro local que nós vamos dizer também. Seguindo,
Seguindo o pesquisador e arqueólogo sul-africano Michael Tellinger, Abizu foi uma grande cidade mineradora com aproximadamente 35 mil quilômetros quadrados e uma idade estimada entre 160 e 200 mil anos. Essa foi a estimativa mensurada por Michael Tellinger. E ele escreveu um livro intitulado Os Templos Africanos dos Anunnaki. As tecnologias perdidas das minas de ouro de Enki. O autor, Michael Tellinger. Trouxemos mais algumas fotinhas para vocês observarem a quantidade de locais. Isso na região montanhosa, tá, gente? Vocês podem ver os círculozinhos. Aqui é onde o ouro era armazenado. Mais uma, um pouco mais próxima. Nós estamos trabalhando hoje com a arqueologia ancestral. Muito ancestral. Tem dezenas ou centenas de fotos, vocês podem pesquisar no YouTube. Mais um local do armazenamento de ouro, no Abizu. Mais uma fotinha. Você percebe que há uma simetria, houve um projeto para a construção dessa cidade. Seguindo. Então, por volta de 430 mil anos antes de Cristo, ou seja, 13 mil anos após a chegada de Alalu, o primeiro Anunnaki na Terra, o clima na Terra é bom. Nessa época, já contavam com mais de 600 Anunnaki na Terra e 300 Igigi, que tripulavam a estação espacial em Marte, Lamu. Quando chega mais uma leva de Anunnaki, entre eles a meia-irmã de Ea e Enlil. Enlil tem um papel fundamental em toda a construção e desconstrução da história da humanidade. Ninmah, ou Ninhursag, geneticista e oficial médica-chefe, trazendo consigo enfermeiras andrógenas, e eram clones. E há um dado muito interessante também acerca da procriação dos Anunnaki, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, a gravidez de uma Anunnaki era absurdamente rápida comparada às mulheres humanas, certo? Então, seguindo, voltando lá. Então, nós temos aqui Enki, Ninhursag ou Ninmah, aqui nós temos o epíteto dela, e o rei Anu com as enfermeiras. Seguindo. Em torno de 416 mil anos antes de Cristo, Enki está satisfeito, ainda que com a pouca produção do ouro, quando chega de Nibiru seu irmão Enlil, exigindo o controle da terra por ser o herdeiro legítimo do trono de Nibiru e também da terra. Mas como? Se Enki era o primogênito do rei Anu, aí é que vem a diferença, aquela que nós colocamos lá no início. Porque Enki era filho do rei Anu com uma concubina. Já Enlil era filho do rei com a própria esposa. E ele era, de fato e de direito, biologicamente falando, herdeiro direto, porque ele era dupla semente, filho do mesmo pai com a mesma mãe, que era a rainha. Já Enki não, só tinha a semente do pai, era semente única. Já percebemos já o imbróglio entre os dois, né? Então vamos lá. Anu, então, vem de Nibiru resolver o conflito entre os dois irmãos e decide o destino de cada filho na sorte. Aí é que entra um outro grande problema. Essa sorte acabou com as antigas civilizações terrenas e com quase todo o legado Anunnaki, sobretudo dentro do aspecto arquitetônico. Enlil assume, então, o controle da missão Terra, porque ele, no jogo, na sorte, acabou ganhando o controle da missão Terra e se estabelece em Eridu, lá no lado da Lanjura, que foi construído por Enki. E então, fica renegado às instalações na África, no Abizu, passando, então, a se chamar Enki, nesse momento. Também senhor não só das águas, como da terra, mas senhor das minas de Abizu. Entretanto, antes do rei Anu partir, Alalu, o primeiro que pisou aqui no planeta há 443 mil anos atrás, aproximadamente, se sentindo traído, contesta o rei Alu
por ter concedido o comando da missão Terra e o domínio do planeta para Enlil, que ganhou no jogo, na sorte. Herdeiro legítimo, obviamente, além da divisão das terras, porque foi ele quem descobriu o ouro e se considerava o soberano da terra e também de Nibiru. Muito embora ele tenha matado o rei na época, ou quando houve aquela luta com o Anu, e veio para a Terra, e aqui se considerava rei, o soberano absoluto do planeta Terra. Lê do engano dele. Então vamos lá. Então, mais uma luta é travada entre Alalu e Anu, que vocês lembram lá em Nibiru, os dois brigaram, né? Anu, filho do rei Lama, que foi morto por Alalu. E mais uma vez, Alalu perde a luta e covardemente morde uma parte do corpo de Anu, envenenando-se com sangue que levaria rapidamente e fatalmente à morte. Nesse momento em que reconstitui a parte do corpo arrancada do seu pai com a pinha, curando, e a parte do corpo que foi arrancada por Alalu foi o testículo de Anu, que foi reconstituído pela pinha, que era também uma espécie de instrumento cirúrgico de recomposição da matéria orgânica. Então, Anu, de volta a Nibiru, leva o moribundo Alalu para morrer e ser sepultado em Lamu, ou em Marte, como nós já sabemos. E aí nós trouxemos, melhor dizendo, um registro fotográfico que comprova que, de fato, essa informação ela é verdadeira, porque ela está contida também nas tábuas sumerianas, escritas pelo Sumério, por volta de 6.000 anos atrás. Ok? Ordena, então, a construção de um grande monumento com o seu rosto, de Alalu, naturalmente, esculpido na superfície do túmulo, em sua homenagem pela descoberta do ouro na terra. Anu era um nobre e muito compreensivo regente do planeta. E aqui nós trouxemos as fotos. A sonda Viking 1, em 1976, tirou essa foto. Vocês podem ver aqui no cursor. É o rosto de Marte. Essa foto em Marte. Quando a foto foi enviada para a Terra, eles descobriram, e obviamente a NASA manteve o registro original. Só que no mesmo ano ela começou a desfocar a fotografia, desmanchando o rosto. Isso já ainda em 1976. Em 1998, ou seja, 22 anos depois, a NASA mais uma vez distorce o rosto, que era uma espécie de esfinge de Alalu. E em 2001, a última informação que nós temos em 2006, perdão, mais uma vez a imagem distorcida da esfinge do rosto de Alalu. E aí nós temos a Viking 1, em 76, e a Mars Express, em 2006, trazendo a mesma foto, vocês podem ver, 5 anos depois, só que essa foto que está invertida, tá, gente? Esse lado aqui, vocês estão percebendo com essa fissura, na verdade, esse lado é do lado direito. Mas, de qualquer forma, é uma foto colorida, tirada pela sonda Mars Express, em 2006. Seguindo. Já em Nibiru, então, retornando à Terra, a ONU ordena a construção de instalações no Lamu, que nós já sabemos que Lamu é Marte, não é? Então, seria uma estação de passagem para abastecer as naves de cruzeiro e facilitar o transporte do ouro entre a Terra e Nibiru. Então, era uma estação intermediária. Então, o ouro extraído na Terra era armazenado na Terra e, de tempos em tempos, eles eram levados por naves até a estação de passagem em Marte, e depois grandes naves, como nós vamos ver mais tarde, vinham de Nibiru, que estava distante, muito distante da Terra, lembrando que Nibiru passa por nós a cada 3.600 anos. Ora, muito distante, ora, perigosamente perto. Nós vamos abordar esse assunto mais uma vez no terceiro momento. Então, Enki sugere a Anu que conceda o controle da missão de Lamu, de Marte, ao seu filho primogênito Marduk, ou o Merodach, que está na Bíblia. Quem já leu a Bíblia já leu o Merodach com certeza. Então, Merodach é Marduk. Anu atende ao
pedido de Enki, colocando então o seu neto como governante de Lamur. E Marduk, então, um jovem ambicioso, ele não conseguia perdoar o fato do seu pai ter sido preterido na sucessão do trono de Nibiru e da Terra. Entretanto, ele tinha grandes planos de conquista. Marduk foi o cão chupando manga, gente. Esse cara foi o cão chupando manga. E filho de um sujeito boníssimo, de um coração extremamente generoso. E nós vamos ver daqui a pouco qual foi o grande feito de Enki para a raça humana. Hoje, Lamur, que é Marte. Amanhã, Ki, a Terra. E, por fim, Nibiru. Esse era o projeto ambicioso de Marduk. Aqui à direita nós podemos ver, em todas as imagens, aqui à esquerda, é uma tábua sumeriana, que foi localizada junto com as outras tantas lá na biblioteca de Nínive, né, do imperador assírio, o Assurbanipal. E aqui nós temos uma reprodução, naturalmente um desenho, né? Novamente, a pinha, eles não largavam nem a pinha e nem a tal da bolsinha. A pinha já descobrimos que pode ser, né, extrator de material, pode ser instrumento cirúrgico, pode ser arma de guerra, pode ser o que for. A pinha tinha uma múltipla função. Agora, a bolsinha, até hoje, quem de vocês descobrirem, por favor, me passe, que até hoje estou tentando descobrir qual é a função dessa bendita bolsinha. E aqui nós temos o traje da águia celestial, o capacete, nós podemos ver aqui, a reprodução original, em torno de 6.000 anos, e as exoasas, que elas eram colocadas e retiradas. Quando eles precisavam fazer deslocamentos a longa distância, eles se vestiam da águia, como tem hoje em dia, inclusive, né? Esses foguetes aí que estão trocados, o que, Marisa? Não entendi. Bom, vamos seguir aqui. Esses foguetes, né, que os homens estão utilizando para atravessar grandes distâncias aqui mesmo na Terra. Então, nós tínhamos também naquela época os Anunnaki utilizando as asas para voarem de um ponto ao outro. Então, já que Marduk recebeu a autorização do seu avô Anu, com a anuência de seu pai Enki, ele constrói um zigurate que lá em Marte era em forma piramidal, com 5 lados. E nós temos o próprio Marduk e os Igigis, né, os Igigis, que foram os responsáveis construtores da pirâmide. Mais uma vez, uma fotinha de alguma dessas sondas aí da NASA, da Agência Espacial Norte-Americana. E aqui nós temos o rosto, já meio deteriorado, de Alalu, ou a sua esfinge, antes da construção da cidade ou da estação orbital em Lamur. Aqui nós temos o zigurate, ou a pirâmide de Marduk, e aqui nós temos a cidade ou a cidadela onde habitavam os Igigi. Seguindo, essa cidade foi batizada de Sidônia, e aqui nós temos as pirâmides e a face de Marte. Aqui o zigurate de Marduk, porque comparado com as outras pirâmides de 5 faces, algumas outras de 4, era a maior construção que havia naquela região. Mais algumas fotos. Aqui nós temos a cidade, né, a cidade em si, lembrando que é a residência dos Igigi, a face de Alalu, a esquina, o canto da cidade, o DM pirâmide. Esse DM pirâmide aqui é a pirâmide, na verdade, do zigurate, como vocês podem observar. 1, 2 escondidinho, 3, 4, 5. 5 arestas, 5 lados, o zigurate ou a pirâmide de Marduk. Mais uma foto feita por uma das sondas da NASA. Aqui nós podemos perceber como a pedra tem cortes precisos. Continuando, mais uma foto. Foi feita por algum Land Rover da NASA, naturalmente, né? Com a pirâmide, nitidamente, não é fotomontagem, não é fake, tá, gente? São fotos oficiais. E mais uma vez, uma outra pirâmide, essas duas com 4 lados. Seguindo, nessa época, então, já haviam 300 Igigis trabalhando no Lamur ou em Marte, que vinham à Terra para o carregamento do ouro para a estação orbital. Na Terra,
tanto no Edim quanto no Abisu. Os outros 600 passaram, então, a se chamar Anunnaki. Por quê? Passaram a se chamar Anunnaki, uma vez que eram de uma casta inferior. Porque devido à grande produção de ouro que foi se avolumando a cada vez que passava, né, e a atmosfera de Nibiru começou a ficar novamente saudável, porque a fenda passou a se fechar com a dispersão do ouro extraído aqui na Terra sobre a superfície de Nibiru, o rei Anu, que era um homem muito generoso, resolveu promover os Igigi à categoria de Anunnaki. Seguindo, nós temos aqui os Igigi, e tem um dado interessante também. E Ninma, ou Ninhursag. Nin, em sumério, significa senhora, e Hursag, montanha sagrada. Um dado importante a ser colocado para todos vocês é que os Anunnakis eram muito altos. Mediam, no mínimo, 2,5 metros a 3 metros. E nós vamos também chamar a atenção de vocês para as cabeças deles. Por que será que usavam o chapéu de forma cônica? Deixa essa perguntinha aqui. Então, de 400 mil anos, os Anunnaki haviam fundado 6 assentamentos ou bases operacionais no sul da Mesopotâmia. Vamos a elas. Eridu, aqui embaixo, como nós já conhecemos. Bat Tibira, que era o centro metalúrgico, local brilhante, onde o mineral, o ouro, se finaliza na fundição. Bat Tibira também é conhecida como cidade do metal. O ouro, então, chega em barcos desde a África, é refinado em Bat Tibira e enviado para as naves orbitais tripuladas pelos Igigi, e depois transferido para as naves espaciais de cruzeiro, eram gigantescas, que chegavam e partiam periodicamente de Nibiru. E toda essa região, 300 e poucos mil, 400 mil anos atrás, um pouco menos de 400 mil anos atrás, foi destruída pelo dilúvio universal. Bom, seguindo, nós temos aqui Larak, a cidade baliza, o lugar de brilhante fulgor. É como se fosse um farol. Emitia luzes para pouso e decolagem dos carros celestes. Em Sipar, outro espaço-porto, lugar dos carros celestiais. Pistas de aterrissagem. Nós encontramos essas informações nos tabuletas, tá, gente? Nas tabuletas sumérias. E ainda, Churupak. Churupak é um local bem peculiar dentro desse contexto geográfico aqui. Era o centro médico, lugar de supremo bem-estar e liderado por Ninma, ou Ninhursag. Ela escolheu Churupak devido ao clima, à beleza, maiores até, inclusive, que no restante do Crescente Verde, como nós já vimos. Seguindo, Nippur, que era o centro de controle das missões espaciais, o lugar terrestre de Nibiru, e também era conhecida aqui como Nibruki. Nibruki ou Nibiru. Então, em Nippur, havia sido construído o centro de controle das missões espaciais, que também, naturalmente, deveria ser governado por Enlil, que era o centro da cidade, onde havia uma câmara luminosa, chamada Durank, e era o centro de comunicação direta entre a Terra, Nibiru e com os transportadores espaciais. E, por fim, entre Bat Tibira e Sipar, havia uma conexão direta, né, entre o centro metalúrgico, eles tinham que estar sempre em contato para informar o fornecimento de ouro produzido para o espaço-porto, né, lugar de aterrissagem, e que depois saía, naturalmente, né, de Larak, né, então havia aqui uma comunicação direta entre todos esses locais. Seguindo, em torno de 380 mil anos, então, quando tudo começa a mudar. Ganhando o apoio dos Igigi, Anzu, que nós já conhecemos lá de trás, né, que ficou responsável pelas minas também, perdão, da África, neto de Alalu, intenciona fazer-se rei. Já temos Marduk aqui, que era o cara que era o caos quando manda. Agora, o Anzu também entra nessa história, mas não era de todo ruim, não, tá? Marduk era mais caixa grossa.
intenciona fazer-se rei nos domínios da terra, roubando as tabuletas do destino, ou as ME. Trouxemos as tabuletas para vocês verem. Não agora. Os elilitas, então, partidários de Enlil, vencem a guerra dos dois das estrelas. Camila, tem um nome escrito aqui, por quê? Nessa guerra, Anzu, juntamente com os Igig revoltosos, perdem e são expulsos da tripulação e condenados a passar o resto dos seus dias na Terra, sem poder fazer uso das tecnologias e afastados dos confortos que tinham nas naves espaciais e também nas estações orbitais. Então, são conduzidos para as minas de Abizu, na África. E aí tem uma passagem em Ezequiel, que diz o seguinte sobre essa passagem que aconteceu por volta de 380 a.C. Camila, tem como tirar o seu nome aqui da tela, por favor, querida? Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isto, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim, anjo, olha as asas, gente, cobridor, no meio das pedras afogueadas. Ou seja, então aqui, Deus, vamos entender que tenha sido Anu, expulsou os Igig, né, junto com Alanu e os Enlitas, para a África. Em 300 a.C., no épico Atra-Hasis, esse é o fragmento, né? A gente está fazendo uma composição de algumas obras, quando os homens trabalhavam como deuses, como os deuses trabalhavam como os homens. Mas o motim Igig, os caras também eram do barulho, né? Mas eles também tinham motivo para ter esse tipo de revolta. Os Igig, vencidos pela fadiga e sem descanso algum, revoltaram-se contra os grandes deuses e negaram-se a continuar trabalhando. Cansados de escavar rios e canais, terraformação planejada e comandada por Enki, de cavar, plantar e regar a terra para garantir a subsistência de todos os deuses, os Igig queimaram significativamente todas as suas ferramentas e se amotinaram cercando a casa de Enlil, a quem coubera o controle da terra. Naturalmente, ele era o governante. Despertado durante a noite, Enlil então convoca imediatamente o seu irmão Enki, meio-irmão Enki, e Anu, o pai de ambos, para uma reunião. Na Assembleia dos Três Maiores, Enlil exige que se escolha um dos deuses para que seja castigado na presença dos demais, como exemplo para todos aqueles que ousaram subverter a ordem instituída. Anu, porém, pai de todos os deuses, atuando sempre como princípio moderador, ouviu as queixas deles e acabou lhes dando razão, chegando à conclusão que a exploração de ouro deveria ser encerrada. Os Anunnaki, então, assumem temporariamente as tarefas manuais dos Igig. E aí nós temos o motim nas minas do Abizu, porque aí a gente entende o porquê dessa revolta, dessa especificamente. Ali do cansaço provocado pelo trabalho extenuante, ainda havia o descompasso biológico provocado pelos ciclos da Terra muito mais rápidos do que Nibiru. Então nós entendemos, eles estavam extremamente desconfortáveis porque a própria presença aqui na Terra acelerava o processo metabólico deles, que era diferente do nosso. Gente, desculpe, estou mandando um monte de mensagens aqui, mas não estou lendo nenhuma, senão eu interrompo aqui o PowerPoint. Enlil e Ninurta, seu filho, decidem então pelo sacrifício do líder, dos Igig. Nesse tempo, então, nesse ínterim, em que, ao mesmo tempo, encontra outra solução, e que nós vamos chegar lá na questão 50-51 do Livro dos Espíritos. Criar um ser à imagem e semelhança dos Anunnaki, ou dos deuses, um híbrido para mineração. Então,
a ideia é que fossem criados trabalhadores primitivos. E assim apresenta aqueles primatas, lembra quando da primeira viagem que Henke fez com os príncipes para o Abzu e localizou? Aqui nós temos à direita os primatas. Porém, vamos lá, e assim apresenta os primatas encontrados no Abzu muito próximos deles, porém sem as características avançadas, ou seja, eles eram primitivos, mas ainda assim, morfologicamente, havia semelhança física e, sobretudo, orgânica com os Anunnaki. Enlil, então, se opõe à ideia da criação do híbrido, Enki justifica que irá incrementar com um upgrade genético nos primatas existentes no Abzu. No entanto, Anu decreta que Enki inicie as experiências para que não haja redução na produção de ouro. E assim, inicia todo o processo da engenharia genética ou hibridização, ou ainda a alteração do genoma humano, a origem fundamental da raça adâmica. E isso aconteceu em torno de 300 mil anos antes de Cristo e bate com os resultados da ciência. Então nós vamos ver daqui a pouquinho, e nós já estamos até nos dirigindo para o final do trabalho da tarde. Mas a gente vai finalizar primeiro esse momento aqui, para vocês entenderem a questão 50 a 51. Então, Enki toma o código genético do Homo erectus, junto com o seu filho Ningizida e a sua irmã Ninmah, que também era geneticista. Ningizida é outro geneticista. Trazem uma fêmea do Homo erectus, lá do Abzu da África, para manipulação genética com o sangue daquele Gigi ou Gig rebelde sacrificado. E olha que informação interessante, meus amigos. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E agora nós entendemos que o homem foi feito no barro de Abzu. Aqui era um laboratório geneticista, de manipulação genética. Então, já que a Bíblia nos traz informações dizendo que o homem foi feito do barro da terra, as informações trazidas são muito mais antigas que a própria Bíblia, através das tabuletas sumérias, diz que o homem foi manipulado numa terrina de barro. E aqui nós podemos perceber, voltando lá só um minutinho, tá? Enki e Ningizida, além de Ninmah, observando, né, nessa tela a inseminação artificial. Ok? E aí nós trouxemos então a teoria evolucionista de Darwin. O homem realmente descende do macaco? Aonde é que está o elo perdido que nunca a ciência descobriu até hoje e provavelmente não vai ser descoberto? E nós temos a evolução das espécies. Foi um processo natural ou houve uma manipulação genética, um salto gigantesco entre o Homo erectus e o Homo sapiens? Antes teve mais um outro, que nós vamos ver já já. Assim, essa tabuleta aqui atrás, gente, ela é original, tá? Essa é uma reprodução. Nós temos aqui a ave da vida, nós vamos ver novamente daqui a pouquinho, para chegarmos ao final do estudo da tarde e damos continuidade amanhã. A árvore da vida, que nada mais é que o código genético, ou seja, a cadeia do DNA que nós podemos perceber aqui. Aqui nós temos o rei Anu, no seu torvelíneo, que não são as asas retráteis, o rei Anu, os sacerdotes e, novamente, a pinha, a bolsa, eles estão apontando pelo código genético humano. E aqui há uma semelhança com o código genético Anunnaki. E aí, mais uma vez, aqui é uma inscrição suméria, tá? Numa tábua de argila, e aqui é um selo acádio. Você pode ver que há uma diferença, né, até na estética, entre um povo e o outro. Mas ainda assim nós temos a mesma representação, né, com a árvore da vida,
como se fosse código genético, mais uma vez Anu no seu torvelíneo, e aqui nós temos os sacerdotes e mais alguns outros componentes, esses aqui alados. Lembrando que isso aqui é um traje espacial. E observe novamente a cabeça, por que a cabeça está sempre com chapéu cônico? Vamos entender. E assim criaram Lulu, o trabalhador primitivo. Só que não foi uma experiência muito bem sucedida. Ninmah, ou Niurzag, se apavora ao ver os corpos disformes resultantes da degeneração genética. Eram espíritos extremamente rudimentares que habitavam esses corpos e eram estéreis, não se procriavam. E aí nós vamos entrar também no terreno daquelas quimeras, o Minotauro, o Centauro, as sereias, outros tantos seres míticos e místicos que nós conhecemos, né, nossa literatura universal. Segundo as informações trazidas nas tábuas sumérias, foram seres que de fato existiram, porque eles foram manipulados. Pegaram o genético, o DNA de um peixe, inseriram no macaco. Resultou uma sereia. Isso não é o Luciano quem está dizendo. Isso está constado nas tábuas sumérias. Então, todas as quimeras que nós conhecemos pode sim ter um fundo de verdade e efetivamente terem existido. Seguindo, depois de várias experiências fracassadas, Ningishzida, filho de Enki, implanta o DNA de um primata no ventre de Ninmah, ou Niurzag, gerando então um modelo perfeito. Adamu, o primeiro Adão. Não houve um único casal de Adão e Eva. Adamu foi o primeiro Adão, o de pele avermelhada, sem pelos no corpo, aquele criado na terra, porque ele foi gerado diretamente no ventre de Ninmah. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Façamos o homem, não é eu faço o homem, tá? No plural, que nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os Anunnaki, então, comemoram o nascimento de Adamu, pois em breve estariam livres dos trabalhos das minas de ouro. Não foi bem assim. Em que, então, entra em conflito de consciência por não poder mais usar fêmeas primatas como mães, e muito menos trazer uma frota de mulheres Anunnaki de Nibiru. Aqui nós temos Enki conversando com Ningishzida e quando diz: olha, pai, nós temos uma possibilidade. Que tal se nós criássemos uma fêmea para Adamu, ou Adamo? Dessa forma, mais uma experiência se dá com os DNAs de Ninmah e de um primata. E implanta em Ninki, uma daquelas enfermeiras que chegaram, lembra? Aquela corte de enfermeiras que chegaram com a primeira leva de Anunnaki. Implanta em Ninki, enfermeira e meia-irmã de Enki. Então, depois de 9 dias, aí que a gente percebe o timing, o tempo era diferente entre Nibiru e a Terra. Então, a gravidez de Ninki levou apenas, como levaria e levou futuramente, apenas 9 dias, que equivale a 9 meses em Nibiru. E por fim nasce Tiamat, ou então a Eva. Aqui nós temos então o primeiro Adão, a primeira Eva, Adão e Eva, para povoar o Edim ou Éden com Adamu, mesmo contrariando a vontade de Enlil, que nós já estamos chegando no finalzinho, mas nós vamos explicar por que Enlil não tinha concordado com a criação, né, com o avanço genético que Enki e Ningishzida e Ninmah promoveram naquele primata, gerando o primeiro homem que nós conhecemos. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, desculpem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tiamat e Adamu crescem inocentes no Jardim do Éden. Nessa época, é importante pontuar, até o momento do dilúvio universal, que aconteceu 400 mil anos depois praticamente, todos os que foram criados na Terra jamais adoeciam e eram longevos, viviam séculos, porque o DNA Anunnaki preponderava sobre o DNA do Homo erectus. Certo?
E aqui nós temos o nosso amiguinho, o Homo erectus, e Adamu, o primeiro Adão, considerado pela ciência como o Homo sapiens. Vamos chegar no segundo, rapidinho. E até que Enlil, o Deus na Bíblia, enfurecido ao descobrir que foi traído por Adamu e a nossa Eva, né? E os expulsa do paraíso, que era o Edim. O primeiro Edim, que a gente sabe, é lá na Mesopotâmia, para o Abisu, e temia que os seres humanos no futuro se rebelassem como os Igigos, porque aqui em Enlil, ele entende que tanto Adamu como a Eva, que nós já conhecemos, esses aqui são da Bíblia, tá, gente? Esses são o primeiro casal de Adão e Eva da Bíblia, muito embora houvesse um anterior. Se não te falha a memória aqui. E aí eles estavam avançando a inteligência. Então, a preocupação maior de Enlil é que eles se rebelassem contra o próprio Anunnaki, inclusive, como traz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24, Deus baniu Adão e Eva e no leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins, lembrando que os querubins são anjos e anjos têm asas, e os Anunnaki usavam asas, e uma espada flamejante, poderia ser aquela pinha, né, que também saltava raio laser, que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida ou ao laboratório de pesquisas genéticas. Sentindo saudoso das estrelas, Enki convida Marduk para irem à Lua e contemplar o espaço. Bom, nós podemos dar uma pausa aqui, já que já passam das 5h30, e continuarmos a partir daqui a amanhã, ou podemos estender mais um pouquinho. O que vocês acham? Por mim, pode ir para frente. Por mim, pode ir para frente. Vemos? Ótimo. Por mim, pode. Maravilha. Barco. Simbora. Que bom que vocês estão gostando do assunto. Eu fico feliz. Então, sentindo-se saudoso das estrelas, Enki convida Marduk para irem à Lua e contemplar o espaço. Estavam o tempo todo, todos esses séculos e milhares de séculos na Terra. De lá, tem um microfonezinho aberto aí, por favor, gente. De lá... Nada. De lá, estabelece o tempo celestial e determina as constelações para criar um mapa astronômico. Quem pensa que foi o homem contemporâneo que criou o mapa astronômico está equivocado. Agora, hoje, nós sabemos que quem criou e definiu a localização de todos os corpos celestes foi Enki junto com Marduk. Mas aí há um desdobramento. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos um traje, novamente, Enki usando um traje espacial, o capacete, as asas, aqui ele está até sem roupa, que talvez lá eles não usassem o traje completo. Tá? Aqui é a nave deles, e eles passam uma boa temporada aqui. Bom, tá aqui Enki mostrando as constelações, Touro, Capricórnio, Leão, Libra, Sagitário e tudo mais, e Marduk ao lado dele. Marduk era um camarada tinhoso, ele tinha uma sede de vingança enorme. Ele era revoltado porque o pai dele, Enki, não seria o sucessor natural do trono de Nibiru, né? E sim o tio dele, Enlil. E olha a confusão já armada aqui, entre os clãs. Enki mostra, então, para Marduk o movimento dos planetas ao redor do Sol e como este segue a rota das constelações. Em seguida, mostra como o planeta Ki, que é a Terra, cabe em seu compasso a harmonia do movimento dos corpos celestes, não só no nosso sistema solar, como em todos os outros sistemas solares pelo universo e multiverso afora. E o compasso, ele usa esses símbolos como os símbolos da própria astronomia. Então, quem cria a astronomia efetivamente é Enki. E passa esse conhecimento para Marduk. Marduk, então, comenta que o Enki, fora privado de sua função de comando e que, por isso mesmo, ele também havia sido privado do direito de sucessão, naturalmente, quando Enki morresse. Vamos acompanhando aqui. Sobrando para ele somente o espaço
Isso aí foi uma jogada que ele fez, tá? Uma artimanhazinha que Marduk fez com o pai. Poxa, eu não tenho Nibiru, eu não tenho Marte, o Marte só tem um pedacinho, a Terra eu não tenho nada, porque meu tio tomou conta de boa parte da Terra, o que que eu tenho? Só vai me sobrar o espaço. E então ele pergunta para Enki quando chegaria a sua era, a era de Leão, a era das grandes conquistas, e quando brilharia o seu nome entre as estrelas na constelação de Leão, deixando mais uma vez sua patente e enorme sede de glória e poder. Nisso, na Terra, os alimentos estão cada vez mais escassos. E aí, voltando da Lua, Enki com Marduk, Enki recebe a notícia de que o crescimento desordenado dos terrestres está esgotando todos os alimentos. Os filhos de Adamu e Tiamat, vocês lembram? Perdão, se multiplicaram assustadoramente e eram desprovidos de inteligência para o trabalho nos campos, sols e gigs, vocês lembram? Apenas nas minas e, como consequência, a comida estava se tornando cada vez mais escassa, de tal modo que haveria possibilidade de uma nova rebelião Anunnaki por falta de alimento. Aqui nós entendemos Anunnaki e Gig também. Logo após a mensagem, Enki encontra duas belas mulheres terrestres na África, no Abisu, e já sabemos que é o segundo jardim do Éden, e se relaciona sexualmente com ambas. Aqui entra um outro grande problema, porque a Anunnaki não poderia ter relações com as suas criações, porque seria punido, seria alijado, né, da corte, sobretudo ele, que era um príncipe, né? Então, ele, atraído, né, pelas duas mulheres, né, as filhas de Adão e Eva, né, de Adamu e Tiamat, se não me falha a memória, já me perdi aqui um pouquinho, mas vocês já sabem, não é muita informação. Elas engravidam e geram um filho, cada uma delas, o casal Adapa e Tite. Então, Adapa e Tite eram considerados os primeiros semideuses dotados de inteligência, porém eram estéreis. Eles não podiam se procriar naquele primeiro momento. Esse, então, é o segundo casal de Adão e Eva, o Homo sapiens sapiens, o Adão moderno, ou o homem moderno, em que, então, mantém segredo da paternidade, porque ele seria expulso, né, do clã, e os cria como enjeitados. Então, seu filho Ningizida, exímio geneticista, manipulou os cromossomas de Enki e Ninmah, criando o XY e o XX. Até então, era só XY. Retirou, então, 23 cromossomos da costela de Enki, vamos acompanhando e estabelecendo um paralelo entre a Bíblia, e implantou em Adapa. Em seguida, retirou 23 cromossomos da costela de Ninmah e implantou em Tite. Dali para frente, os híbridos puderam gerar Caim e Abel, dentre outros filhos após. Porque nós, antigamente, parece que, não tenho certeza absoluta, mas nós tínhamos 22 cromossomos. O 23º cromossomo, quem criou foi Ningizida, que foi o XX. E aí conseguiu, então, através dessa mudança no cromossoma, produzir a condição de fertilidade tanto em Adapa como em Tite. Então, o homem foi feito da costela de Adão, o homem foi feito do barro. A mulher, aliás, o homem foi feito da costela de Adão. De fato, há um fundo de verdade. Agora, lembrando que a Bíblia é um livro histórico e que provavelmente bebeu também nessa fonte que havia, e existe até hoje, que está em exposição, das tábuas sumérias. Porque há uma cinturinha muito grande. Lembrando que as tábuas sumérias têm aproximadamente 6.000 anos, que elas pertenciam à biblioteca de Nínive, né, do rei Assurbanipal. Seguindo. Em Colônia Capela, foi direto aqui, tudo bem. Em Colônia Capela, a outra face de Adão, de Pedro de Campos, por instruções do Espírito Yahoshua Ben-Nun, que foi Josué, que acompanhou Moisés na travessia no êxodo do Egito para a Terra Santa, que todos nós conhecemos, nós temos a informação acerca do Homo sapiens sapiens, o homem civilizado, Adapa, o segundo Adão. É esse que efetivamente nós temos na Bíblia. E segundo as informações de Yahoshua Ben-Nun,
no livro Colônia Capela, Outra Face de Adão, o espírito que animou o corpo do primeiro homem, já avançado geneticamente, ou o segundo Adão, veio a ser o mesmo espírito, Nicolau Copérnico. Quem tiver interesse, adquira o livro que nós acabamos de mencionar, porque essas informações estão lá. Seguindo, em Nibiru, então, Anu, ao tomar conhecimento do casal muito mais avançado, convoca Enki, Adapa e Titi na presença dos 7 sábios para que constatem a incrível evolução dos terrestres, que são capazes de criar e de aprender, de plantar, de cuidar de animais. Os autênticos Homo sapiens sapiens, ou o homem sábio, perdão, ou o homem que sabe, né? Seguindo, os filhos de Adapa, então, aqueles que já nasceram sem pelo, se multiplicaram e se tornaram aptos para todos os ofícios, para mineração, agricultura, pecuária, astronomia, astrologia, metalúrgica, carpintaria, produção de vidro, criaram a roda, a cerâmica, também trabalharam naturalmente nas minas de ouro, nas artes. Eles são os criadores da escrita cuneiforme, aquelas mesmas que estão nas tábuas sumérias, da ordem sexagesimal, utilizada até hoje pelos matemáticos e físicos, os pesos, as medidas, o calendário, entre tantas outras informações. Mas tudo isso só se deu por conta desse conteúdo imenso que os Anunnaki transferiram para os homens. Muito interessante, né? Eles sozinhos, por si só, embora fossem muito inteligentes, não teriam condições de por eles próprios, empregarem esse avanço gigantesco que houve naquela época. E assim nasceu a civilização humana entre o rio Tigre e Eufrates. O rei Anu, então, convoca Caim e Abel ao Nibiru. Eles foram transportados pela nave espacial, que nós já sabemos da existência dela, ou delas, para conhecer os primogênitos de Adão e Eva, ou seja, Caim e Abael, em que então os presenteia com o arado e com uma ovelha de Nibiru. Gente, olha só, eu também fiquei tão surpreso como vocês estão agora. Só um minutinho. Luciano, caiu? Desculpe, gente, necessidade fisiológica. Faz parte. Então, aí em que os presenteia com arado e com uma ovelha, né? A ovelha é um animal que veio de Nibiru. A uva é uma fruta que veio de Nibiru. O gado são animais, tanto a vaca como o boi, vieram de Nibiru. E o arado também é uma tecnologia nibiruana. Aqui nós trouxemos para vocês verem. Ai, travou? Estava indo tão bem. Ok. Um selo acadiano, né? Nós temos Babilônia, Suméria e Acádia, né, civilizações próximas, em momentos diferentes, cada uma contando a mesma história, com formas semelhantes, mas em estéticas diferentes. Aqui nós temos Enki oferecendo o arado para Caim e oferecendo... Aqui não é uma ovelha, aqui é uma cabra, não pode por causa do chifre. Entendeu? Aqui já houve uma pequena deturpação na narrativa da história. Mas, em síntese, é exatamente a mesma coisa. Seguindo, então, Caim mata Abel e é exilado para as terras distantes. E aí ele some do mapa. Em torno de 200 mil anos antes de Cristo, a vida na Terra se retrai durante mais um período glacial e quando retorna, inicia há 100 mil anos a Era dos Gigantes, ou os famosos Néfilim bíblicos.
Pessoal, vou dar mais uma pausa aqui para saber se vocês ainda estão com paciência de me ouvir ou se vocês preferem dar uma paradinha hoje e a gente continua amanhã. O que vocês acham? Melhor dar uma paradinha hoje. É melhor dar uma paradinha hoje, porque eu tenho muita gente que quer falar, eu tenho certeza. E a gente continua amanhã. Eu acho sim. O que vocês acham? Eu também acho, porque eu tenho que me desconectar às 10 da noite, daqui a 10 minutos, né? Vai ser 10 horas da noite aqui na Alemanha. Eu acho que o problema do horário deve ser levado em conta, hein? Eu estou ouvindo aqui, estou atento aqui, estou meio que trabalhando, não estou falando nada, mas eu estou tentando prestar atenção, mas eu acho que é isso. O problema do horário deve ser levado em conta. Melhor continuar amanhã, que a gente vai estar até com mais atenção para poder pegar de volta. Amanhã, Lu, tu faz assim um breve introito para a gente lembrar o que foi dito hoje e aí segue em frente, que ninguém perde nada. Só te lembrando que a gente tem dias durante a semana que nós vamos até às 18 horas. Tá? Então, eu não estou expandido tanto assim. Respeito, naturalmente, a quantidade de informações, que é muito grande. Desculpa, Lu, desculpa, mas é que eu não sei a hora. Eu estou trabalhando aqui, eu estou vendo só o sol baixando e estou vendo o pessoal falar. Eu falei, pô, vai ver que já está na hora. São 10 para as 6. É bom a gente terminar agora. Legal. Deixa eu voltar para o meu trabalho. E nós vamos fazer o seguinte, eu deveria ter colocado no início, mas eu sabia que havia explosões de perguntas, porque é um assunto inédito para a grande maioria. O Marco Silão já conhece esse trabalho, assim como os alunos também, aqui de Mangaratiba, mas todos os outros não conhecem ainda. Nós não temos tempo de abrir hoje. Olha só, eu não conheço o trabalho, mas eu conheço a história. Para as perguntas e respostas, nós podemos fazer o seguinte, deixamos para o terceiro momento, quem tiver perguntas, que anotem, por favor, porque é um assunto muito vasto, profundo, complexo, e que nós devemos realmente dirimir algumas dúvidas, que são inúmeras, com certeza que vocês têm. Então, eu peço gentilmente que vocês, cada um de vocês, anotem suas perguntinhas, tá? E aí, talvez num quarto momento, a gente responde a todas elas. Combinado assim? Porque senão a gente vai atropelar os horários e vai acabar sempre mais tarde, além do horário normal. Pode ser? Luciano, eu acho que o mais interessante também é você expor para o grupo como é que vai ser esse teu estudo. Né? Porque se você chega e divide, eu vou dividir terça e quarta... Só um minutinho, Nápio, deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso, descompartilhe, porque aí você mostra para o grupo, né, para nós, como é a sua didática, como é que você vai dividir o estudo, né? Eu já coloquei isso no início, já foi colocado no início, você chegou depois. Então beleza, então ótimo. Então deixa para quarta-feira que vem. Hoje, quarta, você faz o estudo, na outra terça você faz o estudo novamente, e na quarta a gente tira dúvida. Pode ser, mas aí na outra quarta seria você fazendo a introdução do seu estudo, depois, né? Eu faço depois, Bruno, não? Ah, então tá. Perfeito. Vocês concordam? Sim, sim. Você. Acho que você não deve ficar preso ao tempo. Teu ensinamento é muito profundo. Então, não, tem que ficar preso ao tempo, sim. Desculpa, a gente tem 2 horas para estar aqui. A espiritualidade vai embora depois das 18, tá, gente? Desculpa. Temos que ficar presos, sim. O estudo tem que ter 2 horas no máximo. Aliás, tem que ter 1 hora e 50 minutos, porque às 10 para as 6 a gente precisa fazer a nossa prece. Às 6 encerra. Isso que nós já convencionamos há algum tempo, Zé. Tá certo. Mas não tem problema, a gente compartilha. Esse trabalho é um trabalho longo. Inclusive, eu não vou usar todo o material que nós colhemos durante 8 meses de pesquisas, e pesquisas profundas. Não traríamos nada que não pudesse ser confirmado pela ciência e também corroborado pela doutrina espírita. E estamos felizes, né, que vocês tenham, né, de um certo modo, entendido a proposta, né, dessa apresentação. Como eu falei no início também, eu estava resistindo um pouco a trazer o trabalho para o grupo, devido ao grau de complexidade, porque desmistifica e desmistifica muitos conceitos, né, que nós sabemos, mas, de uma certa forma, lança uma nova luz sobre a criação da raça humana. Todo esse trabalho se deu em função da questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos. Né? E ainda tem mais, isso é só um aperitivo. Ok? Então, como já falamos, a gente vai repetir, né? Amanhã nós vamos trazer a segunda parte, na próxima terça-feira, obrigado, Cris, na próxima terça-feira nós vamos trazer a terceira parte e poderemos, então, abrir para perguntas e respostas na outra quarta-feira, como nós havíamos combinado, o Nápio e eu, dele iniciar o trabalho dele. Se for assim, por mim dá perfeito. Obrigado, Marisa.
Combinado, gente? Manifestem-se. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Tá ótimo. E a questão da colocação que o NAP ia fazer, se nós abríssemos para responder, nós ainda estaríamos lá atrás no percurso do trabalho dessa tarde, né? Então, foi o que eu sugeri. A gente, cada um de vocês que tiver interesse, né, faz a perguntinha, anota a perguntinha no papel, guarda, e aí, num outro momento, né, mais propício, a gente responde a cada uma delas dentro do que for possível responder também. Até porque a saga no NAC demandaria vários seminários. Não seria em 2 ou 3 aulas que nós iríamos conseguir distinguir todo o assunto, né? Olha, e tem outras surpresas pela frente. Até porque de livro que eu conheço, já tem uns 25, né? Só alguns livros que eu conheço. Não, Então- o Zecharia Sitchin, tem outros autores que reproduziram Sitchin. Ele que foi o grande responsável por trazer a nossa sociedade, né, ocidental e oriental, né, o 12º planeta. Nesse livro que você já está mostrando, tem boa parte do material que nós trouxemos. E lembrem, é arqueologia, não é criação inventiva da mente humana, não, tá, gente? Assina embaixo em tudo. Obrigado, Marisa. Ok? Então, já terminamos Mas a por hoje. interpretação dele, Luciano, só curiosidade, a interpretação dele? Tudo que foi colocado aqui é transliteração e tradução de Sitchin. Sim, é dele. É E, dele, ó, né? É. A Suparnipal é um grande irmão deste grupo, tá? Tá, só por curiosidade. Não sabia. Não sabia. Você conhece ele com outros nomes. Crônicas da Terra, exatamente. É uma coleção. Se não me engano, o Sitchin escreveu 12 livros. Epopeia de Gilgamesh, Hathrawazes, o Livro Perdido de Enki, o 12º Planeta, a Epopeia de Gilgamesh, claro, né? Interessante, também está no nosso trabalho, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Gilgamesh, como nós falamos lá no início, né? O semideus de Uruk era um híbrido entre Anunnaki e uma humana. E aí as pessoas ficam assim, poxa, mas isso parece ficção científica. Olha o Capitão Caverna aí, ó. Viagem ao passado mítico. Ô, Luciano, sabe o que eu acho fantástico? É que como a arte, ela dá os mergulhos profundos durante o sono físico e traz nomes, faz emergir situações que remetem a esse passado remoto da humanidade. Eu fiz no comentário, quem é da minha geração, eu tenho 54 anos, assistiu a Caverna do Dragão quando era adolescente, quando era criança. E se vocês lembrarem, o nome do cavalo do Vingador se chamava Tiamat. Lembram disso? A Tiamat, que era uma das luas. Exatamente. Tiamat. Entendeu? Então, a arte, ela dá esses mergulhos, assim, sabe? Lá na espiritualidade, e vão trazendo. É muito bacana. Esse assunto é fascinante. E, ó, não tem viagem na maionese, nem chá de ayahuasca em nenhum momento do estudo do Luciano, tá? Só cafezinho. Entendeu? E parada pro pipi. E água, naturalmente. Só para você ter uma ideia, eu acumulei 13 gigas de material. Foram 8 meses, eu só parei durante 11 dias, quando eu fiquei acometido de chikungunya, sequelas até hoje, naturalmente, mas foram, assim, 8 meses ininterruptos sobre o computador. Muito bom. E veja bem, é importante a gente fazer essa colocação, e já que nós trouxemos Nibiru e os Anunnaki para vocês, a partir de agora, terem mais informações acerca do planeta e da raça, porque Nibiru já está de volta no nosso sistema solar. Lembra que hora muito distante e hora perigosamente perto? Sim. Então, é isso. Então, vamos, a partir de hoje, ficarmos um pouquinho mais atentos a esses movimentos que têm acontecido na Terra.
Nós não vamos entrar no dilúvio universal, tá, gente? Luciano, você separou alguma coisa para a gente se harmonizar? Não que a gente esteja desarmonizado, mas a gente está com os pensamentos cheios de informações e processando. Então, nós precisamos voltar para equalizar esse pensamento, para podermos fazer a nossa prece. Você pensou em alguma coisa? Nós poderíamos pedir para este moço que está aí com a câmera desligada, nós podíamos pedir para ele cantar uma música para nós, para poder alguém fazer a prece. O que você acha? Eu acho ótimo. Esse moço que está com a câmera desligada, esse jovem da autocarreira, ele pode cantar uma música para nós? Que agora a gente está ficando freguês dele. Que susto, Marisa. Pensei que você estava falando de mim. Eu falei, ela quer ficar surda. Ela quer matar todo mundo de surdez. Aí que eu vi que o Dalton também estava com a câmera desligada e respirei aliviado. Abre o microfone, Dalton. Estamos aqui ouvindo o Luciano, viajando aqui no pensamento, perdido nos pensamentos, né? Tentando me atualizar, né, nesses assuntos aí, porque alguns sonhos disso já tivemos, né? Algumas informações pequenininhas, né? E eu nem acreditava, né? Na verdade, eu achava que era pura, enfim, inspiração de algum grande escritor, né? Então vamos cantar, canto para Maria, né? Porque eu acho que precisamos disso, né? Que a Mãe derrame sobre todos nós a sua luz, né? Possa abrir a nossa mente, né? No sentido da gente ter estrutura para receber uma cachoeira de informações como essa, para mim não desistir de novo. Teve uma ocasião que alguém falou de coisas tão profundas para mim, eu passei 30 anos sem buscar o espiritismo, porque foi como se tivesse recebido um soco no queixo, né? E hoje não foi bem no queixo, né? Um soco na cabeça, assim, no centro do crânio, né? Para poder acordar. Né? Reluz como cristais o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, ó doce mãe de todos nós, nesse mundo de aflitos, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias, e luz na prece que acalma, e luz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, e luz na prece que acalma, e luz, Virgem Mãe Maria. Esse conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus, com seu amor, imenso amor, és luz e faz crescer em mim essa fé infinita. Ó Virgem Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, e luz na prece que acalma, e luz, Virgem Mãe Maria.
brilho nos olhos, guiam meus dias, é luz na prece que acalma, é luz, Virgem Mãe Maria. Nós estamos aqui, Senhor, agradecidos, profundamente agradecidos por esse olhar de mãe que vem nos conduzindo na poeira dos tempos. Obrigada, Senhora, obrigada, Jesus, por não ter nos deixado parar e desistido diante dos séculos de equívocos e iniquidades nas quais nós nos jogamos, desvairados e desvarios dos nossos caminhos. Obrigada por não ter desistido de nós. Obrigada pela força, pela coragem, por essa centelha de fé que foi plantada dentro do nosso ser, que tem nos impulsionado até aqui. Primeiramente, como acúleos pontiagudos, cheios de empáfia, soberba, sede de poder. E hoje, em que nos aproximamos da figura de pedras roladas, com as nossas arestas praticamente limadas no cadinho da dor, do sofrimento e também do teu amor. Aqui estamos e te agradecemos, Senhora, te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, por tudo. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Ajuda-nos a completar as nossas jornadas de redenção com as nossas cabeças erguidas e voltadas para Ti, sem nos determos nos falsos brilhos, nas ilusões ainda que muitas vezes gritam dentro de nós. E permita que os nossos anjos da guarda sejam nossos guias por nós ouvidos e as suas inspirações sejam por nós seguidas. Em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Maria, nós encerramos essa tarde de estudos do dia de hoje, ainda te rogando que fique conosco até que possamos estar definitivamente convosco. Louvado seja o Cristo de Deus. Obrigada, Senhor.